Boa tarde. Hoje faremos o exercício 5.1 do livro do Arenales sobre programação dinâmica determinística. Os exercícios estão na página 47 do arquivo aula 01 de PO2, que está no Moodle da disciplina, e o enunciado fala: a demanda mensal de aço tipo A, produzido por uma empresa siderúrgica, precisa ser atendida sem atraso, sob pena de perda de vendas. A siderúrgica não dispõe no momento de nenhum estoque desse tipo de aço e tem conhecimento que a sua demanda para os próximos 4 meses, 1, 2, 3 e 4, é de 30, 20, 60 e 10 toneladas, respectivamente. O custo de produção do aço tipo A é constante durante os 4 meses e igual a 2.000 por tonelada produzida, enquanto o custo de estocagem do aço de um mês para o outro corresponde a 10% do custo de produção do aço armazenado, ou seja, custo de estocagem de 200. Devido a restrições tecnológicas, a produção do aço tipo A precisa ser feita em lotes em quantidades pré-determinadas múltiplos de 10. Ou seja, lotes de tamanhos 10, 20, 30 toneladas e assim por diante. Além disso, a cada lote produzido, independente do seu tamanho, incorre um custo fixo de preparação de 10.000. Qual o plano de produção de aço tipo A que minimiza o custo de produção, estocagem e preparação para esses 4 meses? Para resolver o exercício, eu vou abrir uma planilha aqui do Excel em branco. Então eu posso vir aqui no menu pedir planilha, abrir uma planilha em branco, formatar aqui só para centralizar e colocar a letra Times New Roman 12. Agora vamos colocar aqui. Primeiro eu vou colocar aqui a questão dos meses. Então quais meses que a gente tem, e a gente vai numerar esses meses de 1 a 4, que são os nossos 4 meses que a gente tem no problema. Aqui eu vou colocar a demanda. A demanda era 30, 20, 60 e 10. 30, 20, 60 e 10. E aí eu vou colocar aqui do lado o custo. A gente tem um custo de preparação, seria o custo de setup da máquina, um custo de produção, e um custo de estoque. Esses custos são 10.000, 2.000 e 200. 10.000, 2.000 e 200. Agora é só questão de ajeitar aqui para ficar arrumado, né? Ou até se quiser eu poderia colocar forma monetário aqui, né? Agora aqui embaixo a gente vai colocar o quê? Vamos colocar e montar a nossa tabela, tá? A gente vai ter o nosso sistema. Dentro do sistema vai estar tudo que a gente for colocar. Aí a gente vai ter o nosso estágio. No caso desse problema, o que é o estágio? O estágio é a menor divisão que você faz do problema.
Como a gente está pensando numa demanda que varia mensalmente, eu vou colocar um estágio para cada mês. E primeiramente agora eu vou resolver ele nesse vídeo como regressivo. Então eu vou começar pelo estágio 4 referente ao mês 4. Vou colocar aqui um estoque inicial. E colocar aqui um estoque final. O estoque é justamente aquilo que afeta a nossa decisão. Como ele afeta a nossa decisão, eu vou chamar, ele vai ser o nosso estado. Que poderia fazer só para ficar mais organizado, colocar isso para cá, colocar aqui como estado. E aqui colocar aqui como sendo mês. E aqui eu ponho 4, por exemplo. Tá? Esses dois aqui são estado. Sendo que o estoque inicial é o estado inicial e o estoque final é o estado final. Por quê? O estoque inicial afeta a sua decisão de quanto você vai produzir. E o estoque final é a consequência da sua decisão. Falando em decisão, vai ser a minha próxima coluna aqui. E aqui a gente coloca a produção. E por fim a gente vai ter o nosso retorno, que no caso desse problema, como é um problema de minimização de custos, vai ser o custo. Ficaria alguma coisa nesse sentido. É importante na hora que você montar, você deixar bem definido quem é seu sistema, que é tudo que está englobando o problema. Você definir quem é seu estágio, que é a menor divisão que você vai fazer para tomar a sua decisão. Você definir também quem vai ser o seu estado, que é aquilo que afeta a sua decisão. E decidir quem vai ser a sua decisão, que é aquilo que você realmente está querendo saber. E o retorno é o custo. Então sempre é bom na hora que você montar, você deixar isso bem marcado para a gente saber exatamente o que está acontecendo e que de forma eles estão sendo influenciados. Vamos pensar agora no mês 4. O mês 4 a gente tem uma demanda de 10. O estoque final do mês 4, pelo inicial do exercício, deve ser 0. Tá? Quais são os estoques iniciais possíveis e produções que resultem no estoque final 0? Por exemplo, se a gente colocar um estoque inicial de 0, ou seja, não chega nada pronto do mês 3, a gente vai ter que ter um estoque final de 0 e uma produção aqui que a gente teria um total de 10, tá? Que é justamente suficiente para atender a demanda desse mês. Se a gente fosse colocar aqui um estoque inicial, por exemplo, de 10, para ter estoque final 0, a gente não poderia ter produção. Qualquer outro valor que a gente colocar de estoque aqui, por exemplo, colocar um estoque inicial de 20, vai acontecer o quê? Para a gente ter um estoque, ou a gente vai ter um estoque final de 10 sem ter produção, o que a gente não quer que ocorra no exercício, porque a gente não quer que o estoque final exista, ou a gente vai ter que ter uma produção negativa, o que também não é adequado. Então a gente não tem mais combinações possíveis para esse estágio. O custo, como seria calculado o custo? O custo para ser calculado seria, aqui vai haver produção, não é? Então a gente tem 10 mil de custo, mais o quanto que eu produzi? 10 vezes os 2 mil. Dando um custo total de 30 mil. Neste baixo, a gente tem o quê? A gente não tem custo de preparação, porque eu não produzo nada, e o custo de produção também não é nada. No estoque final também vai ser 0, então eu tenho um custo total de 0. Só que, lógico, aqui eu digitei tudo manualmente. Não é prático, ainda mais quando aumentar o número de combinações de problemas, você fazer manualmente. Então vamos tentar fazer isso usando fórmulas. Então, primeiro caso, o estoque final. O estoque final, o que seria o resultado dele? Seria igual ao seu estoque inicial, mais o que você produziu, menos o que você vendeu, que no caso do exercício é a demanda.
Quando eu arrastar para que ele não altere, eu vou deixar a demanda travada aqui, apertando o F4. O meu custo, como que eu vou calcular ele? Primeiro, eu vou olhar, existe uma produção? Então, eu vou colocar se houver a produção, tá? Ou seja, esse se ele vai ser verdadeiro quando? Quando o que tiver no T10 aqui for diferente de zero. Então, a gente vai somar 10.000. Se eu der Enter aqui, vocês podem ver que ele somou exatamente os 10.000. Tá? É o único custo? Não. A gente tem que somar também ao custo de produção, que é o que você fez, vezes o custo da produção. O custo da produção, na hora que eu arrastar, eu vou travar ele para não ter problema. E vou travar o custo de preparação, que também vou travar ele agora. Além disso, vou ter o custo de estoque, que é o quê? O que eu ficar no meu estoque, vezes meu custo de estoque. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente arrastar a fórmula de um lado para o outro. Outra coisa que você pode fazer é aqui a gente já ter o nosso final do nosso estágio. Tá? Sendo essas funções aqui que a gente tem colocadas. Tá? Basicamente é se houver um custo de produção, que está aqui, então a gente paga a preparação, porque houve uma produção de algum material. Nesse daqui é 0, ele não paga custo de preparação. Por exemplo, se eu mudasse aqui para 1, ele pagaria 10.000 do custo de preparação, 2.000 do custo da produção e 200 por uma unidade que vai ficar estocada. E agora vamos montar a nossa tabela auxiliar aqui ao lado. Para montar essa tabela auxiliar, eu vou primeiro criar um lugar aqui que a gente vai ser onde vai ficar os nossos meses. Então, por exemplo, vou juntar aqui 3 campos e colocar aqui que esse daqui é o mês 1. Aqui embaixo eu vou colocar o meu estado inicial do mês 1, que vai depender de E0. Aqui eu vou colocar a aquisição de 1, que é dada a partir daquele estoque E0. Tá? E aí a gente vai ter o nosso retorno de 1, que depende da decisão tomada em 1. Vamos copiar e vamos colar aqui do lado. Esse aqui vai passar a ser o mês 2. Aqui fica sendo E1. Decisão 2, dado E1. Tá? E R2 é o retorno de 2, dado a decisão 2. Tá? Ah, mas por que tem hora que eu coloco 0 e tem hora que eu coloco 1? Primeira coisa que é importante, observem que do mês 1 para o mês 2, ele sempre aumenta 1 unidade, porque passou um mês. No mês 1, o que vai influenciar o mês 1? Justamente quando a gente estoque antes, que seria o meu E0. A decisão é tomada com base no estoque E0. E o retorno é consequência da decisão 1. Da mesma forma que eu fiz agora para o mês 1 e mês 2, eu vou fazer aqui para o mês 3 e mês 4. Então aqui passa a ser o mês 3. E aqui para o mês 4. Aqui fica R4, D4. Tá? Depois só questão de você juntar eles todos aqui, né?
Diminuir um pouco o zoom, vai ficar mais fácil de operar. E a gente junta aqui para criar uma tabela inicial. Tá. Quais resultados vão ser? Vai ser o melhor resultado de cada estado. Então, por exemplo, para o estado que a gente está pegando aqui no mês 4, é o E3, ou seja, o estado inicial, que é o final do mês 3, a gente tem a possibilidade de ser 0. Entre as opções com 0, que no caso a gente só tem uma, qual foi a que deu o melhor retorno? No caso, o menor custo. Seria aqui escolher 0, 10 e aqui ficaria 30 mil. Se a gente escolher agora com 10, aqui ficaria a produção de 0 e aqui ficaria 0 também. Então essas foram as melhores decisões para o mês 4. Vamos fazer a mesma coisa agora, só considerando o mês 3. Então aqui agora vai ser o mês 3. Vou copiar aqui as fórmulas, né? Você pode pegar aqui e arrastar. Vamos lá. Agora a gente tem que pensar, no caso do mês 3, quais são os estoques iniciais possíveis para o mês 3. Se a gente for pensar que no mês 3 a gente pode ter estoque para atender a demanda dele e também a demanda do mês 4 no máximo, a gente vai ter valores de estoque variando de 0 a 70. Então é isso que a gente vai colocar aqui. Então a gente vai começar, por exemplo, com 0. Tá? Se a gente tiver 0 e a nossa demanda é de 60, a gente vai ter que ter produção de pelo menos 60. Isso representaria um custo, tá? O estoque final aqui falta atualizar. Esse estoque final está colocando a partir da demanda do mês 4, certo? Eu vou clicar aqui e arrastar. Não, quer ver? Primeiro, clica 2 vezes na célula, pega esse aqui que está marcado, que é colorido, clica nele e arrasta para cima. Vendo que alterou, você pode dar Enter e agora atualizou. Então a gente vai ter o quê? Um custo de 130 mil. Então onde vem esse custo? É 10 mil de preparação, mais o custo de produção de 60 vezes 2 está 120 mil. Como o estoque é 0, não há custo de estoque. O problema é que, se você terminar com o estoque final 0 aqui, obriga o exercício, a solução, a ser escolhida, considerando essa restrição de cá. Então, essa condição, ela acaba sendo interligada a essa daqui. E essa daqui ela já tem um custo de 30 mil. Então, esse custo de 30 mil precisa ser somado aqui. Como fazer para somar isso? Eu vou usar uma função chamada soma-C. O soma-C, como que ele faz? Primeira coisa aqui é o intervalo, critério e o intervalo de soma. Então, a primeira parte é o intervalo a ser variado. O intervalo a ser variado vai ser esse daqui. Vou bloquear ele para ele não se mover. Tá? Estou olhando aqui, então, o estoque inicial do mês 4. Esse estoque inicial do mês 4 precisa ser o quê? Igual ao estoque final do mês 3, que no caso dessa linha está aqui na célula C12. Supondo que seja igual, qual o resultado que eu tenho? São intervalos de valores que serão totalizados, que são esses dois aqui. Tá? E vou travar também. Então o que essa forma está dizendo? Ele vai olhar de P10 a P11, 0 e 10. Qual deles é igual ao valor que está aqui no C12? Se esse C12 for igual a 0, como é no caso dessa linha, ele vai somar 30 mil. Se ele for igual a 10, ele vai somar 0. Por isso que o valor aqui aumenta de 130 para 160. Agora aqui é só arrastar a forma para baixo. Tá? E aí a gente vai atualizar. Por exemplo, a produção nossa ela não pode aumentar de 1, ela tem que aumentar de 10 e 10. Então eu vou colocar igual a de cima mais 10. E o meu estoque inicial, como a gente está com a combinação do 0, eu vou colocar que tem que ser igual ao 0. Então a gente tem aqui a nossa melhor combinação até agora. Se a gente tiver um estoque inicial de 0, seria produzir 70, ao custo de 152 mil. Tá? Como que é calculado esse custo de 152 mil? 10 mil preparação,
70 vezes 2, 140 mil de produção, mais 10 vezes 200, 2 mil de estoque. E aí resulta nessa outra combinação que sobra 10 e tem 0 de custo. Então é mais barato produzir 70 no terceiro mês e nada no quarto, do que você produzir 60 no terceiro mês e mais 10 no quarto. Tem mais alguma combinação possível que a gente possa fazer? Não. Porque qualquer combinação a mais, se eu colocar aqui, vamos arrastar mais uma linha, por exemplo, o que vai acontecer? Vai sobrar um estoque final de 20. Mas estoque final de 20 não é interessante. Por quê? Se eu sobrar 20, a minha demanda no próximo mês é somente 10. Então vai ter o quê? Vai ter um estoque final diferente de 0. Então essa combinação aqui não me é útil. Ficando só entre os dois, eu vou mandar aqui para a tabela auxiliar qual foi a melhor deles. Então, com estoque inicial de 0, a melhor opção foi produzir 70 e ao custo de 152 mil. Só formatar aqui para ficar no formato de moeda. E está aí a nossa tabela preenchida. Agora vou fazer a mesma coisa para todos os estoques iniciais possíveis. Porque pode ser que o estoque inicial de 3 não seja 0. Pode ser um valor de até 70, sendo como essa produção venha sobrando do mês 2, por exemplo. Então eu vou vir aqui, vou copiar essa parte, já está pronta, Ctrl C e vou colar. Vou mudar a primeira linha aqui para 10, tá? E depois que eu mudar para 10, a gente já tem os valores atualizados aqui de quanto que seria as nossas produções, tá? Lógico que a produção também aqui, ela não pode começar de 60, porque senão 60 mais 10 vai estar 70, com mais 10 já tinha estoque, vai estar 80 e vai sobrar mais do que poderia, e a gente não quer que isso ocorra, então aqui tem que colocar 50, tá? Então ficaria as combinações possíveis. Então com 10, a melhor opção seria produzir 60, né? Ao custo de 132 mil. Tá. E aí a gente pode repetir isso para todo o processo aqui em diante. Então vamos agora só repetindo o processo. Ctrl C, Ctrl V, muda aqui para 20 e aqui a produção cai para 40. É 30 para 30. Tá? Agora a gente chegou aqui no 70. No 70 eu posso produzir 0, mas se eu produzir 10, eu já vou ter o problema que? De sobrar a mais. Então essa combinação aqui já não posso ter. Agora vamos pegar os melhores resultados de cada um e colocar aqui para o lado. Então, por exemplo, aqui, com 0, qual foi o melhor resultado? Já está lá marcado. Com 10, já está lá. Agora com 20, olhando só esses dois. Tá? Deixa eu só copiar aqui para ter a formatação. Com 20, o menor é 50, e aqui fica 112. Com 30, o menor, 40, 92.
Com 40, o menor é 10,72. Com 50, o menor é 20,52. Com 60, o menor é 0,30. E com 70, o menor é 0,2000. Tá? Temos resultados do mês 3. Então, o mês 3 aqui está pronto. Agora vamos para o mês 4. Aliás, mês 4 não. 4 já foi, 3, agora mês 2. Venho aqui, copio e arrasto. Primeira parte, atualizar a minha coisa de demanda. Tá? Não é mais aqui com P4. Eu vou arrastar para colocar aqui 20. O meu soma C, ele está marcando aqui para olhar o mês 4. Agora eu vou olhar, como eu estou no mês 2, vou olhar o 3. Então eu clico e arrasto para cá. E aí só amplio aqui arrumando ele. Você clica e arrasta. Aqui eu estava vendo já o mouse vira uma cruz. Você pega, arrasta e seleciona. Dou Enter aqui. Agora é só colocar estoque inicial possível para o mês 2. Quais seriam os nossos estoques possíveis? Eu posso começar com 0, como sempre, tá? Se eu começar com 0, a minha demanda do mês 2 é de 20. Então eu tenho que produzir no mínimo 20, tá? Entretanto, eu posso produzir mais do que 20 se eu quiser estocar. Até quanto que eu posso produzir a mais? Eu posso produzir a mais até chegar na soma total do que está faltando. Então eu poderia produzir 20 mais 60 mais 10, não teria o total de 90 máximo de produção. Ou se você encontrar pelo estoque, você teria um estoque de no máximo 70. Tá? E o estoque inicial seria a soma de todas as demandas que eu tenho para atender a partir do mês 2. Todas as demandas que eu tenho para atender a partir do mês 2 seriam quais? Seriam justamente 20, 60 e 10, que dá um total de 90. Tá? E isso que vai ser as nossas respostas que eu vou poder estar utilizando para preencher a nossa tabela. Tá? Uma coisa que eu estava olhando só aqui, ó, aqui é 70, eu preenchi errado, então aqui é 70. Tá? Aí o resto aqui está o preenchimento que foi copiado. Tome cuidado só com essas coisas para vocês não copiarem de algum lugar e preencher errado. Nisso já vamos conferir aqui os outros, se não ficou nenhum preenchido errado, porque às vezes a gente pode ter errado alguma coisa, né? Qual 40 aqui? O 40 é 30. Tá. Tá, o resto parece que está ok. Tá, então, com muito cuidado na hora de transferir os valores para não errar eles. Então, vamos lá. Aqui a gente já tem o primeiro calculado. Eu vou pegar aqui e vou arrastar para baixo. E aí eu vou fazer a fórmula. O que eu vou querer? Eu vou querer que a minha demanda fique, meu estoque inicial fique sempre igual. E que a minha produção vá variando de 10 em 10, porque é o tamanho do meu lote. Então, tá aqui. Agora a gente vai pegar isso e for arrastando. Eu vou arrastar até quanto? Até chegar no máximo de produção ou no máximo de estoque, que seria 70 de estoque ou 90 de produção. Então foi uma linha a mais, apaga a linha a mais. Tá? E aqui nós temos as nossas primeiras combinações. Essas primeiras combinações vão representar justamente essas nossas primeiras possibilidades que nós temos de fazer de produção. Aí dessa aqui você escolhe o menor custo e preenche lá do lado. Tá? Agora aqui é só praticamente você copia, cola e aí você altera os valores aqui. O estoque inicial agora vai partir de 10
E a minha produção, se eu já tenho 10, a minha produção inicial pode ser de 10. E aí a gente tem os nossos valores que foram calculados, tá? Só que na hora que a gente chega aqui no final, o que acontece? Tá? Qual que é o máximo até onde eu posso produzir dentro do 10 de estoque? Vai ser o máximo que eu posso produzir dentro do 10 de estoque, seria 80, porque vai sobrar 70, e esse 70 é justamente o que eu usaria para estar atendendo as demais demandas, tá? Então são 10 de estoque com 80 da produção, eu vou estar 90 menos 70, sobrou 20 para atender a demanda do segundo mês e 70 para atender a demanda dos outros meses. Essa que é a lógica. Vamos pegar agora aqui com 10. Aqui a gente vai trocar agora para estoque inicial 20 e a produção aqui inicial com 0. Depois do 20, copio, colo de novo. O estoque inicial agora aqui vai ser 30. Só que agora minha produção aqui, o que vai acontecer? Eu vou começar com 0. Se eu começar com 0, vai chegar aqui na minha última combinação e vai acontecer o que? Eu vou ter uma quantidade guardada aqui maior do que eu poderia ter de estoque final. Por quê? Eu tinha 30 mais 70, deu um total de 100. Se eu vou vender 20, sobra 80. Mas tomando a demanda do mês 3 e do mês 4, eu só tenho uma demanda de 70. Então essa linha aqui não existe. Tá? Então a partir desse estoque 30, eu vou começar a fazer o que? Eu vou copiar, colo, mudo aqui para 40 e aí eu excluo a última linha. Justamente porque a última linha é quando a gente estoura o limite de estoque. E fazemos isso para o próximo agora. Ctrl C, Ctrl V, 50. Excluir a última linha para não estourar o limite. Copia, cola, 60. E exclui a última linha porque estoura o limite do estoque. Agora aqui 70. A última linha passa do limite. (80). Última linha passou do limite. (90). A última linha passa do limite. E acabou as combinações possíveis. Tá? Isso daqui tudo foi o meu mês 2. Agora eu vou só colorir ele para ficar mais fácil de enxergar onde que estão as diferenças. Então esse daqui é todo mundo tem estoque inicial 0. Esse daqui é todo mundo tem estoque inicial 20. Esse daqui todo mundo com estoque 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Agora eu preciso só preencher a minha tabela ali do lado. Para facilitar a divisão, eu vou vir aqui em acho que é janela, exibir, dividir janela, tá? O que acontece? Eu dividi, de forma que agora eles vão rodar parcialmente. Então eu posso, por exemplo, pegar aqui, parar aqui no mês, copio aqui o mês 3, ó, Ctrl C, Ctrl V, só para copiar o formato. Posso deletar agora aqui os valores, né? E aqui a gente tem que ir até 90. Então aqui fica 80 e aqui 90. Então eu montei a tabela aqui só para copiar o formato. Qual vamos olhar para cada um deles? Com 0, qual vai ser o meu menor custo? Aí você pode olhar daqui e aqui você vai ter as duas, você pode variar, tá vendo? Eu rodo aqui e rodo aqui sem uma afetar a outra. Tá? E agora é só questão de você preencher aqui e tomar cuidado para não copiar nenhum número errado. Se for o caso, você confere 2 vezes para não ter erro.
Pronto, preenchi a tabela. Tá. Aqui você pode desativar agora, você vem aqui em exibir, né, e desliga o dividir janela e ele volta ao normal. Agora o último aqui, colocar o mês 1. Então a gente vem aqui colocar 1. Vamos copiar e vamos arrastar aqui, né? A demanda aqui eu vou atualizar, em vez de ser P3 agora é o B2. O soma-se eu vou trocar aqui de lugar, esse vem para cá, para pegar o estoque, em vez de pegar do mês 3, agora eu pego do mês 2, e o retorno, em vez de pegar do mês 3, eu pego o retorno do mês 2. Estoque inicial possível para o mês 1. O enunciado falou que o estoque inicial é 0, então a gente tem que começar com 0. Se a gente começa com 0 e a minha demanda dele é 30, eu tenho que produzir no mínimo 30. E o máximo seria a soma de tudo. A soma de todas essas demandas vai dar um total de 120. Tá? Então a gente vai começar aqui, por exemplo, com 30. Esse daqui vai ser igual, porque sempre vai ser o mesmo estoque. E esse daqui vai ter que aumentar o de cima mais 10. Agora é só arrastar para ter os demais valores. Faltou 1. Cheguei no 120. Tá. Desses aqui, todos eles estão com 0, né? E a pergunta que a gente tem que fazer é: qual deles tem o menor custo, dado que o estoque inicial de todos é 0? O menor de todos está aqui, 266. Então é esse valor que foi lá para cima. 0, 50 e 266 mil. A solução aqui agora para avaliar qual é a solução ótima, como que eu faço? O primeiro mês que eu calculei foi o mês 4. Então eu vou começar olhando pelo mês 1, que foi o último mês a ser calculado. No mês 1 eu não tinha nada de estoque e decidi produzir 50. Se eu não tinha nada de estoque e produzir 50, eu tenho uma demanda que foi atendida de 30, sobrou quanto? 20. Então 20 de estoque final no mês 2. Qual dessas combinações do mês 2 começa com estoque inicial de 20? Essa daqui. Então é ela que a gente escolhe. A gente tinha 20, não produzi nada, vendi 20, sobrou nada. Como não sobrou nada, a gente vai olhar que o estoque final dele aqui é 0. Então o estoque inicial do mês 3 tem que ser igual ao estoque final dele, que é 0. Eu tinha 0, produzi 70, vendi pela minha demanda, que era 60, sobram 10. Então minha solução ótima aqui nesse caso é: no mês 1 produzir 50, mês 2 não produzir nada, mês 3 produzir 70, no mês 4 não produzir nada. O custo total disso ficará em 266 mil reais. E está feito aqui no nosso sistema regressivo. Agora vamos fazer esse mesmo problema, só que usando agora a programação dinâmica progressiva. Tá? Então, em vez de começar pelo estágio do mês 4, eu vou começar pelo estágio do mês 1. Vou criar uma nova planilha aqui do lado. Esses dados aqui eu vou copiar, porque são os mesmos dados do exercício. Então, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui. Tá? Essa planilha aqui, essa montagem, tudo, você pode usar o mesmo sistema que você montou. Então eu posso vir aqui, copiar aqui, que são só legendas, né? Ctrl C e colar aqui, tá? Que aí foi o que eu só copiei, não copiei nenhuma forma, copiei somente a
a montagem, né? O que a gente precisa fazer agora aqui? A ordem das colunas, eu coloquei nessa ordem com estágio, estado, decisão e retorno. Entretanto, você pode colocar na ordem que você quiser, isso não tem importância. Os meses aqui. O mês 1 agora, ele não depende do estoque inicial dele, ele depende do estoque final dele. Então aqui passa a ser E1. Assim como a decisão é tomada a partir do estoque final dele, que é E1. Mês 2 aqui, novamente, a decisão não depende do estoque inicial, mas sim do final. Então aqui fica E2. Esse daqui também vai ser E2. Aqui vai passar a ser E3. E3. Aqui passa a ser E4. E aqui E4. Vamos lá. Primeiro mês, agora como é progressivo, vou começar pelo mês 1. Só formatar aqui para ficar no mesmo padrão do outro. Vamos lá. Estoque inicial do mês 1. O estoque inicial do mês 1, como o próprio exercício já avisou pra gente, ele é sempre 0. Tá? E o estoque final é que vai variar conforme o que você for montando. Então aqui sempre vai ser 0. Se a gente quiser apresentar um estoque final 0, a gente teria uma produção aqui de 30. E isso vai me dar um custo que a gente tem que calcular a partir deles. No caso aqui seria 30, seria 10.000 mais 2.000 vezes o 30 que eu produzi. E como não tenho nada de estoque, ficaria um custo de 70.000. Uma outra combinação possível com estoque inicial 0. Eu poderia terminar com estoque final de 10, ter uma produção de 40. Então aqui ficaria como? 10.000 do custo de preparação, mais 2.000 vezes o meu estoque, que é 40, vezes minha produção, que é 40, mais 200 vezes o meu estoque, que é 10, que vai estar mais 2.000 aqui, totalizando 92.000. Só que isso daqui a gente está colocando sem usar a fórmula. A ideia é transformar isso daqui numa fórmula para a gente poder estar utilizando. Então vamos começar a transformar isso em fórmula. Primeiro formatar aqui como moeda, né? E vamos deletar esses valores para a gente montar. Então vamos lá. Como o meu estado agora, eu estou olhando para o estoque final, então o estoque final que eu vou preencher. Então eu quero que o estoque inicial seja preenchido sozinho. Para montar o estoque final, o que a gente tem? O estoque inicial é sempre o que? O estoque final mais a produção menos a demanda. Se eu quiser inverter, como que ficaria? Ficaria que o meu estoque inicial vai ser igual ao estoque final, tá? Menos a minha produção mais a minha demanda. E a demanda eu travo. Tá? Por quê? É aqui que eu estou fazendo o seguinte, ó. Estoque final é igual a estoque inicial mais produção menos a demanda. Tá? O que eu estou fazendo? Estou fazendo o contrário. Às vezes mudar isso aqui só para vocês poderem ver no vídeo. Tá? Então se a gente passar isso aqui para o outro lado, vai ficar como? Vai ficar, deixando o estoque inicial aqui parado. Fica aqui estoque final menos a produção, passa para o outro lado, fica negativo, mais a demanda, que passou para o outro lado, ficou positiva. Sobrou alguém do lado de cá, estoque inicial. Se a gente for olhar, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Estoque final menos produção mais demanda, vai ser o meu estoque inicial. Tá? É isso que a gente fez. Essa fórmula a gente arrastar vai ser igual. O estoque final eu vou mandar ele sempre subir, tá?
E aí a gente vai estar aumentando ele aos poucos, tá? E a decisão de produção, a gente vai aumentando ela também de 10 em 10, porque são múltiplos de 10. Então esse aqui vai ser igual ao de cima, mais 10. E o retorno do custo? O retorno vai ser a fórmula igual a gente montou quando era o progressivo, quando era o regressivo. Que vai ser? Vai ser primeiro a produção. Então se houver produção, né, se esse número aqui for maior que zero, for diferente de zero, tá? O resultado vai ter que ser o quê? 10.000. Trava ele. Note que aqui o Excel vai falando o que é. Então, por exemplo, aqui, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Ó. Igual a se. Ele especifica um teste lógico a executar. Tá? Então, qualquer valor que possa ser, ou expressão pode escutar em verdadeiro ou falso. É isso daqui. Ele vai retornar se é verdadeiro ou falso. Verdadeiro quando for diferente de zero, falso quando for igual a zero. Que vai contar para mim se houver produção é verdadeiro, se não houver produção é falso. Ponto e vírgula. O resultado da função se o teste retornar verdadeiro. Se retornar verdadeiro, ele vai retornar 10.000. E eu travo para que na hora que arrastar, ele não saia do lugar. Próximo agora. Eu vou somar a minha produção vezes meu custo de produção. Mais o meu estoque final vezes o meu custo de estoque. E aí é só arrastar para baixo. Tá? Agora é só pegar aqui, se a gente arrastar para baixo, a gente vai ter os valores disponíveis. Aqui o estoque final, só que a gente tem que ir aumentando ele, né? Então vamos colocando aqui 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aqui, ó, 70 não pegou aqui. 70, 80. E aí faltou um aqui para dar um 90. Ah, mas por que foi até 90? Porque se a gente for pegar aqui que a gente está no primeiro mês, eu vou produzir o máximo de quanto? 120, que seria a soma de todas as demandas. Sendo que 30 eu consumo agora no primeiro mês e guardo 90 em estoque para os próximos meses. Tá? Dando esses custos aqui. Isso aqui tudo é o mês 1. Tá? E aí quais valores que vão aqui para o lado? Vão justamente esses valores que estão aqui. Posso copiar e vou colar aqui. Vou colar especial para não copiar as fórmulas. E vou dar OK. Tá? Essa coluna aqui é a monetária. Ah, mas por que eu copiei todos os valores? Eu copiei somente o melhor valor para cada estoque final. Como o meu problema agora é progressivo, eu estou olhando o estoque final. Com o estoque final 0, eu só tenho uma combinação, assim como os demais. Então, por isso que acaba copiando todos. Mas o critério escolhido foi usar o estoque final. Então, qual é que dá o menor estoque final? Quando a gente fez o problema regressivo, você olha pelo estoque inicial. Agora, como estou no problema progressivo, eu vou olhar sempre o estoque final. Então, regressivo, estoque inicial. Progressivo, estoque final. Feito isso, eu vou partir para o próximo mês, que seria o nosso mês 2. Então a gente pode pegar aqui, pode arrastar aqui para baixo. Aqui fica o 2. Tá? E aí vamos colocar estoques finais possíveis. A gente pode começar pelo 0. Tá? E a produção vai depender do que a gente for colocar aqui. Por exemplo, poderia começar com uma produção de 0. Então isso obriga a você ter o seu estoque inicial aqui. Só que esse estoque inicial a gente tem que atualizar a nossa demanda que está sendo calculada. É aqui, agora no 20. Então a gente obriga a ter um estoque inicial de 20 para não poder não produzir nada e sobrar 0. Porque o mês 2 a gente tinha uma demanda de 20. Então se você quiser ter um estoque final de 0 sem produzir nada, você é obrigado a ter um estoque inicial de 20. E para calcular esse custo, como que ficaria?
vai faltar, além das fórmulas normais que a gente já tinha, que considera o custo de preparação, o custo de produção de estoque, eu tenho que ver o estado resultante do mês anterior. Então eu vou vir aqui mais, soma C, e vou olhar. Primeiro, o intervalo é avaliado pelos critérios fornecidos. Tá? Aqui vocês colocar aqui, ó. Primeiro, soma C, ele totaliza argumentos que obedecem à condição. Aí vai primeiro o intervalo a ser avaliado pelos critérios fornecidos. Então é esse intervalo que eu quero que ele olhe. Tá? O próximo é o critério a ser aplicado no intervalo. Quem que eu for olhar? Isso daqui é o que? É o estoque final do mês 1. O estoque final do mês 1 tem que ser igual ao estoque inicial do mês 2. O estoque inicial do mês 2 vai estar em qual forma no nosso caso aqui? A gente vai ter que olhar e vamos ver que ele vai estar na coluna do B, no caso aqui B20. E aí a gente tem o intervalo dos valores serão totalizados, que é esse daqui. Ou seja, se esse estoque inicial, por exemplo, for igual a 20, como é o caso dessa célula, ele vai procurar aqui quem está o estoque igual a 20 e vai somar um custo de 114 mil. Travo ela para não andar e dou Enter. Então note que aqui a gente não tinha estoque final, não tinha produção e a gente tem um custo de 114 mil, que veio justamente do mês 1. Arrasto aqui para o próximo. E aí eu vou fazer o que? O meu estoque final, ele vai ter que ser igual por enquanto, né? Porque a gente vai manter todas as combinações possíveis para o estoque final 0. E a minha produção eu vou querer que ela aumente de 10 em 10, pois meus lotes são de 10. Tá? E é só arrastar para ter todas as combinações possíveis. Lógico que o meu estoque inicial mínimo só pode ser 0. Eu não posso arrastar mais se eu tenho estoque inicial de menos 10, o que não é possível. Então as combinações com estoque final 0 são essas daqui e eu não posso ter outras. Agora eu vou copiar e vou colar. O que eu vou ter agora? Em vez de ter estoque final 0, eu vou colocar com estoque final igual a 10. E aí eu posso arrastar mais um. Agora zerou o estoque, não posso mais. E a gente vai ter essas combinações possíveis. Até quanto eu for? Até que o estoque final chegue no limite máximo que eu poderia ter. No caso do meu estoque final aqui, qual que seria o limite máximo? Seria 70. Da onde veio esse número 70? Eu estou ao final do mês 2, então eu posso sobrar no máximo o estoque para dentro da demanda do mês 3 somado do mês 4, que dá um total de 70. Então aqui agora, vamos pegar esse 10, Ctrl C, Ctrl V. Aumento aqui, tá? O nosso estoque final para 20. E aí eu puxo mais uma linha. Tá? Copio, colo, aumento aqui para 30 e puxo mais uma linha. Então agora a gente vai repetir isso até chegar no limite do estoque, que é 70. E assim a gente termina as combinações possíveis para o mês 2. Então isso tudo aqui vai ser mês 2. E agora vamos olhar quem foi os melhores resultados. Com estoque final 0, são esses daqui que a gente tem que olhar.
esse daqui é com 10, esse estoque final 20, 30, o 40, o 50, o 60 e termina com 70. Tá? Usando aqui no exibir, dividir janela, vai ficar mais fácil a gente estar preenchendo aqui a nossa coluna do lado. Tá? Então aqui nos nossos estoques finais, a gente já viu que varia de 0 a 70. Posso copiar aqui só para ter formatação. Vamos olhar qual que foi o menor custo de cada um. Então aqui com estoque final 0, o menor custo foi 0 e deu 114 mil. Tá. Agora aqui o menor foi 0 e 138 mil. Tá? E assim a gente vai seguindo e prestando atenção para não copiar nenhum número errado. 20, 0, 162 mil. 30. Aqui no 30 já teve um empate. A gente tem o 0 com 186 mil, ou pode ter o 50 com 186 mil. Qual que você escolhe? Como houve um empate, você pode escolher o que você quiser. Esse é o caso de múltiplas soluções ótimas. Então, tanto faz qual que você vai escolher. Vou botar, por exemplo, aqui o 0. Ou até se quiser, para você lembrar que houve empate, põe aqui 0 ou 50. Tá? Aí você lembra que houve um empate. Mas não precisa colocar isso. Você pode colocar se quiser. O próximo depois. A gente tem aqui no 40, o menor foi 60 com 208 mil. No 50, foi 70, 230 mil. No 60, foi 80 com 252 mil. No 70 foi 90 com 274 mil. Então temos nossa coluna aqui auxiliar. Vamos tirar aqui a divisão da janela. Feito aqui, vamos fazer o próximo mês agora, que é o terceiro. Tá? Para fazer o terceiro, eu vou pegar aqui, copiar para baixo. Tá? Agora, olhando as condições do terceiro. Primeiro, aqui a gente tem que atualizar a nossa demanda. A demanda do terceiro está aqui. Tá? Estoque final possível seria 0. Para eu ter um estoque final de 0 no terceiro mês, quais são as possibilidades que eu possuo? Tá? Eu poderia, por exemplo, não produzir nada. Se eu não produzir nada, eu obrigo ele a ter pelo menos 60 de estoque inicial. E o custo, como que fica? O custo é neutralizar o soma C. Em vez de estar pegando aqui do mês 1, vou passar a pegar do mês 2. Então é só posicionar aqui e ajeitar para ficar no tamanho da função. E a gente tem o nosso primeiro custo aqui, 252 mil. Note que como eu não produzi nada, esse 252 mil está vindo da onde? Está vindo justamente daqui do mês anterior, que é quando a gente tem 60 de estoque. Ó. Esse daqui é o mês 3. Vamos pegar aqui e vamos arrastar para baixo. Tá? Eu quero que o meu estoque final, fique sempre igual aqui nas condições. E a minha produção, eu vou colocar para subir de 10 em 10, que é o tamanho do meu lote. Tá?
Agora eu vou arrastar enquanto tiver soluções viáveis. Tá? Então aqui, se eu arrastar mais, já vou ter uma solução não viável. Então a gente para aqui. E agora a gente vai repetir isso quantas vezes? Qual que é o estoque máximo que eu posso ter no mês 3? É a demanda do que está faltando para ser entregue. No caso aqui do mês 3, só falta ser entregue o mês 4. Então a demanda máxima de estoque final tem que ser 10. Então eu vou copiar aqui, vou colar, vou mudar o estoque aqui para 10. Tá? E aqui ainda tem mais uma combinação possível, porque ainda não zerou ali. Essas são todas as combinações possíveis. Então essas são com estoque final 0 e essas com estoque final 10. E a gente vai pegar agora a melhor de cada uma e colocar lá em cima na nossa tabela auxiliar. Posso vir aqui de novo, colocar aqui, exibir, dividir janela, e aí vamos colocar isso lá. Então vão ser duas, né? Ctrl C, Ctrl V. Ajeitar isso. Então vamos lá. Com 0, o menor custo aqui é 244, não daria 60 de produção. 60, né? E aqui daria o 244. Aqui agora vai ser 70 e 266. Tá. Mês 3 tá ok. Vamos fazer agora o mês 4. Quais são os estoques finais possíveis para o mês 4? Somente 0. Não posso ter outro estoque. A demanda do mês 4 eu tenho que atualizar agora para ser o 10. E o soma C, vamos lá e vamos arrumar ele também. Como estava no mês 2 antes, agora vai passar a estar no mês 3. Uma solução possível era simplesmente aqui você pegar e não produzir nada. Se eu não produzo nada, eu vou ter um estoque de 0. Arrastando aqui para baixo agora. Esse aqui vai aumentar de 10 em 10. E esse daqui eu vou manter igual. E esse daqui é o meu estágio 4. Tem mais alguma combinação possível no estágio 4? Não, ele é o fim então. Dessas aqui, ambas são com estoque final 0, então eu vou escolher a menor. No caso é 0, 0 e 266 mil. Então vamos colocar aqui. Zero, 0, 266. E agora, qual a solução ótima nesse caso? Eu vou olhar, o primeiro mês que eu calculei foi 1, então eu vou olhar o último mês que é o 4. Dessas combinações do mês 4, qual o menor custo? É ela mesma, porque só tem uma, eu escolho ela. Eu cheguei com estoque final 4. Como que eu calculo estoque final? É estoque final menos a produção mais a demanda. Então 0 menos 0 mais a demanda de 10 dá 10. Eu procuro aqui onde está o 10, está aqui. Agora aqui a mesma coisa, 10 menos a produção. Menos a produção vai dar menos 60. Mais a demanda, tá? Vai dar 0.
Agora a gente tem aqui 0, mais a produção que dá, aliás, menos a produção que dá 0, mais a demanda que era 20. Então eu vou chegar aqui no 20. Então qual a solução ótima desse problema? A solução ótima aqui desse problema vai ser o quê? No mês 1 eu vou produzir 50 unidades, mês 2 eu não produzo nada, mês 3 eu produzo 70, no mês 4 não produzo nada, ao custo 266 mil. Note que não por coincidência é a mesma solução que deu no problema regressivo. Então regressivo e progressivo sempre vai chegar no mesmo resultado. A qual é melhor fazer? Aquele que você achar mais fácil, utilize ele. Tá? É tudo também se você prefere trabalhar com estoque inicial e fazer do mês 4 para o mês 1, ou se prefere trabalhar com estoque final e fazer do mês 1 para o mês 4.